Essas daí, as perguntas iniciais, né, dessa unidade, que a gente vai tentar, vai buscar aí responder ao longo da nossa aula. Vamos lá. Em algum momento, você já parou para pensar que o modo que a criança percebe o mundo, né, ela se expressa através do corpo? Então, como que o movimento, como que a questão do desenvolvimento motor é importante, inclusive, para a expressão dos seus sentimentos? Já pensou se a relação entre as crianças e seus mentores, familiares ou cuidadores, pode exercer ali uma influência na evolução da aprendizagem motora e controle motor dessas crianças? Então, esses aqui são os questionamentos iniciais que são colocados aí nessa sessão e é o que nós vamos buscar responder com a aula de hoje. Isso é importante, gente, para a gente começar a nossa discussão, falar um pouco sobre o histórico da psicomotricidade. Então, lembra, né? Sempre que a gente estuda uma nova área, né? Uma nova área na ciência, é importante você refletir sobre o histórico, como que aquela ciência se desenvolveu, certo? Para você compreender o presente e conseguir projetar o futuro. Então, por isso que a gente sempre inicia com essa parte histórica. O termo psicomotricidade, ele foi empregado pela primeira vez lá no século XIX, né? Então, no século XIX, nós tínhamos que alguns médicos neurologistas já começaram a falar sobre psicomotricidade, associando diferentes regiões, né? Então, você tem aqui regiões no cérebro que são associadas com essa parte motora. Então, lá no século XIX, já começou essa discussão sobre psicomotricidade, mas associado a estudos mais neuroanatômicos, certo? Mas foi lá em 1910 que você teve o desenvolvimento dessa área como uma ciência. Então, o primeiro profissional a utilizar essa terminologia, né, o primeiro médico neurologista, ele era um francês, o Dupré, tá? Ele era um neurologista, neuroanatomista, e ele foi o primeiro a utilizar a psicomotricidade como uma área realmente da ciência. Ele conseguiu, teve um grande desenvolvimento, que ele afirmou a independência da debilidade motora com um possível correlato neurológico. Como assim? Olha só. Antes, né, você tinha o seguinte, os neuroanatomistas, eles trabalhavam muito com questões de lesão no sistema nervoso. Então, eles buscavam compreender o seguinte, como que diferentes lesões no sistema nervoso podem levar, né, então, lesões associadas com essa área motora, como que poderia levar a problemas, né, de debilidade motora. Então, antes de Dupré, você tinha aqui essa questão muito relacionada da biologia, que aquelas pessoas que tinham algum tipo de deficiência motora é porque tinha algum problema neurológico, né, algum tipo de lesão na área motora. Mas nós temos que Dupré ele verificou o seguinte: disfunções patológicas no desenvolvimento da aprendizagem e no controle motor sem que houvesse lesões. Isso daí, para a época, foi, assim, um grande achado, porque todos acreditavam o quê? Que tinha uma relação direta entre a disfunção no controle motor e lesões no córtex motor cerebral. Era isso que se acreditava até 1910. E em 1910, nós temos esse grande neurologista,
que é considerado o pai da psicomotricidade, que quebrou totalmente esses paradigmas, pois ele mostrou que problemas motores, problemas na aprendizagem e no controle motor podem acontecer de forma patológica sem que houvesse lesões, com aquele sistema cerebral sadio. Então, quais seriam as possíveis respostas, as possíveis causas? Isso daí, na época, gente, abriu uma nova perspectiva de estudo, uma nova área, né? Quais as possíveis causas para déficits, para debilidades motoras, sem lesão, né, nas regiões ali cerebrais. Então, isso foi uma quebra de paradigma, pois houve um momento na história que todas as disfunções que eram identificadas estavam diretamente relacionadas, né, com uma área específica do sistema nervoso que tinha uma lesão. Então, naquele momento, o que tinha, assim, o paradigma predominante era esse, bem voltado para a parte de neuroanatomia, ou seja, o indivíduo, ele tem aqui uma lesão, certo? Tem um problema neurológico e isso vai levar a uma debilidade motora. Isso vai levar a um problema motor, porque ele tem uma lesão, né, no seu sistema aqui de controle motor. Só que, né, nós temos que Dupré mostrou o quê? Dupré mostrou que sem que houvesse lesões, era possível, ele conseguiu identificar indivíduos que tinham problemas motores e de aprendizagem motora, né, problemas de aprendizagem e controle motor, sem nenhum tipo de lesão cerebral. Então, aí vem a questão, por quê? Né? Por quê? Por quê? Olha que bonitinho. Peraí, deixa eu tentar fazer uma interrogação melhorzinha. Por quê? Por quê? Por que vocês acham, gente? O que poderia? Imagina aí uma criança, tá? Uma criança que tem dificuldade de aprendizagem motora, mas na hora que foi para o neurologista, não tinha nenhum tipo de lesão, né? Não tinha nada ali orgânico, biológico, não tinha nenhum tipo de lesão no sistema nervoso. Por que isso pode acontecer? Falem, agora é a hora de ouvir a voz de vocês. Isso, WhatsApp. Todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Isso é muito bom. Então, assim, eu vou ter que até organizar. A gente está tentando processar a informação, professor. Está tentando processar a informação? Mas vocês entenderam o que tinha ali até o momento? Vocês entenderam o cenário? Entendi. Ó, então antes os neuroanatomistas relacionavam o quê? Tem uma lesão no sistema nervoso e disfunções motoras decorrentes dessa lesão, certo? Então tinha essa associação de forma bem íntima. Mas Dupré, ele conseguiu ver o quê? Que tinha várias pessoas que tinham problema na aprendizagem e no controle motor, mas que não apresentava nenhum tipo de lesão. Ou seja, o cérebro ali, né, o seu sistema nervoso estava totalmente aqui sadio. Eu ia colocar saudável, mas é muito grande. Sadio. Então, o seu sistema, a parte orgânica, né, estava sadia. Mas por que essas pessoas tinham problemas no aprendizado motor ou no controle motor? Se não tinha nenhum problema cerebral, entende? Estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Sim. Sim. Então, não, eu tô entendendo, mas... Ó, se for pelo que você falou mais cedo, acho que é por causa do estágio, falta do estágio verbal, não cognitivo.
Tipo, Pode ser a questão do estímulo, né? Do isso. ambiente. Pode ser, pode ser. Quem é que falou isso, gente? Falou bonitinho. Felipe. Felipe, falou pouco e falou bonito. Muito bom. Então vamos ver aqui, né? Vamos entender melhor aqui sobre esses aspectos que estão associados com a psicomotricidade. Gente, vocês têm aí no caderno anotado o que é psicomotricidade? Eu passei na primeira aula para vocês. Peraí, que eu vou... Psi, olha aí, psicomotricidade. Emoções, cognição, movimento. Exatamente. Falou as palavras-chave. Emoções, cognição, movimento. Ciência que estuda os aspectos emocionais, cognitivos e motores. Ou seja, né, se aquele indivíduo não tinha problemas, né, lesões aqui na parte mais orgânica, podia ter problemas o quê? Emocionais. Entende? No processo cognitivo, como a gente falou, os estímulos externos, a questão dos estágios de aprendizagem, o que influencia no motor. Nós não somos feitos, e essa que é a parte legal, né? Quando você fala de mente, psicomotricidade está associada com a questão do estudo alimentar, como que isso afeta, né? Como que nós somatizamos. Já ouviram esse termo? Assim, doença somática, né? Psicossomática. Como nós adoecemos realmente, temos dificuldades ali orgânicas associadas com a psique, associada com a mente. Estão acompanhando ou não estão acompanhando? Sim. Sim. Imagina o seguinte, né? Então, uma criança, por exemplo, que vive em um ambiente de violência doméstica, certo? Que sofre determinados abusos. Isso pode interferir no desenvolvimento motor dela? Pode. Não está associado, a pessoa não foi lá e fraturou, causou uma lesão na parte orgânica, no cérebro, mas causou um trauma emocional. Estão acompanhando? Né? Então, gente, a questão do ambiente, isso é muito bacana. Então, vou até falar aqui, tem um estudo, esse daí, no semestre passado, eu estava trabalhando com a turma de psicologia, a parte de desenvolvimento humano, né? E aí a gente estava vendo a questão da influência das tecnologias no desenvolvimento humano, tá? E aí um dos grupos pegou um artigo para apresentar que mostrava o seguinte: crianças que têm na faixa ali de 5 e 6 anos e que tem uma alta exposição à tela, ou seja, que o pai dá tablet, que o pai dá celular e que fica mais de 2 horas por dia com acesso à tecnologia, eles tiveram problemas na aprendizagem motora. Agora para e pensa, por quê? Por que será? Nossa, então, essas crianças, então, de hoje, igual na minha família mesmo tem, de 1 aninho, 2 aninhos, que fica o dia inteiro assistindo vídeo no YouTube? Pois é muito complicado. Isso é tão complicado, foi a Ana que falou, Ana Luísa? É a Vitória. Vitória. Olha só, isso é tão complicado, eu vou atirar aqui, acho que tem outro microfone aberto. Isso é tão complicado que nós temos aí a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem ali recomendações em relação ao uso de tela, né? Então tem um manual para orientar pais e educadores em relação ao uso de tela. Até 2 anos é zero de tela. Por quê? A criança necessita. Alguém tinha falado, acho que foi o Felipe, a questão dos estágios de aprendizagem. A criança ela precisa da interação, ela precisa da resposta para conseguir desenvolver. E a tela não responde, a tela é passiva. Olha que interessante. Então, de 0 a 2 anos,
é 0 de tela. A partir de 2, assim, eles colocam, tipo, minutos. Se não me engano, assim, no máximo 1 hora, né? Então, você tem todo um problema associado. Em relação a esse artigo que eu estava falando com vocês, olha só, eles identificaram, vamos pegar essa informação, e quem quiser participar, abre aí o microfone. Eles pegaram crianças de 5 a 6 anos, certo? E verificaram que quanto maior a exposição à tela, à tecnologia, maior a dificuldade em relação ao controle motor. Ou seja, que o tempo de tela afetava de forma significativa a aprendizagem motora durante a infância. Por que será que isso acontece? O que vocês acham? O que é diferente, né? Enquanto você tem... Imagina a sua infância, né? Ou a infância dos seus pais. O que acontecia de diferente que hoje as crianças não têm e que afeta na aprendizagem motora? Aí, o que acontecia de diferente é que ao Comia invés terra. É a tecnologia. ao invés da gente ficar em casa só mexendo no celular e vendo vídeo no YouTube, vendo outras crianças fazendo as coisas no celular, a gente que ia fazer. Brincava, caía, levantava, andava de bicicleta, comia barro. Perfeito, Vitória. Perfeito. Isso daí realmente acontece, né? Eu tinha mostrado, né, nesse slide, não. Mas aquela figura da criança brincando com Lego, não era? E pulando amarelinha. Gente, pular amarelinha, pular corda, brincar de rouba-bandeira, subir em árvore, isso tudo desenvolve habilidades motoras. A gente não aprende, não é com a experiência? A questão de equilíbrio, consciência corporal. Se a criança não tem acesso a isso, a brincar ao ar livre, fica ali só sentada vendo projeção de imagens, ela não desenvolve o quê? O controle motor, aquela aprendizagem motora, da forma como deveria, por falta de um estímulo externo. Tá ficando mais claro? Olha só, vamos voltar aqui para o Dupré. Você tem aqui, não tem nenhum tipo de lesão, certo? Não tem nenhum tipo de lesão cerebral, mas teve uma forte influência no processo de aprendizagem. Por quê? O tipo de ambiente que aquela criança está exposta. Não tem sentido? Tem sentido. Só que isso lá, anos e anos atrás, nossa, isso foi uma revolução, tá? Posso prosseguir, pessoal? Professora. Diga. Professora. Felipe, tem até um parâmetro, porque, tipo, antes também a gente não tinha tecnologia. Então, automaticamente, as coisas pra gente, a vivência externa era mais fácil, a gente obter mais habilidades motoras, E até sociais, processos né? cognitivos. Exatamente. Aí, Sociais. assim, a tecnologia, ela veio para ajudar, mas de certa forma também ela veio para poder prejudicar um pouco desse desenvolvimento. Eu tenho um afilhado aqui, por exemplo, que ele não gosta de brincar na rua. E ele, se você dá ele vê um telefone na sua mão, a primeira coisa que ele faz é habilitar o YouTube. O estímulo que ele tem cognitivo é só de habilitar, de ir ali no YouTube para assistir um vídeo. Tem um outro, realmente assim, eu vou colocar só, muito bem pontuado, viu, Felipe? Eu vou colocar só uma outra situação, outro experimento que eles realizaram, também associado com essa questão de tecnologia, mas foi algo mais, foi em menor escala, assim, né? Era só um teste, pequenos testes, e o que eles fizeram? Pegaram 3 grupos de crianças, tá? Um grupo ficou desenhando, colorindo, né, todos com a mesma faixa etária. O outro grupo ficou assistindo um desenho que é mais Kailu, eu acho, que é mais para criança mesmo, sabe? Tem o não, o Pocoyo, Pocoyo, que tem o fundo branco, enfim. Então, assim, não tem tantos elementos. E o terceiro grupo ficou assistindo Bob Esponja.
Então, assim, foram as crianças que estavam desenhando, as crianças que viram ali um desenho, só que mais tranquilo, e a outra com aquele tanto de informação, aquele outro grupo com aquele tanto de informação do Bob Esponja. E aí eles deixaram as crianças, tipo, 15 minutos, cada uma nessa atividade, cessaram, e aí entraram com alguma intervenção que precisava de atenção, que demandava, colocou alguma proposta de atividade que eles necessitavam ali de ter atenção para executar. E foi assim, claro, né, que as crianças que estavam desenhando, colorindo, a parte cognitiva, a percepção e a atenção foi muito maior. Eles tiveram muito mais sucesso na execução da atividade do que aquelas que ficaram na frente da tela, seja com o Pocoyo ou com o Bob Esponja. Por quê? Quando tem aquela tela, vai só jorrando uma série de informações, certo? Então, não trabalha muitas das vezes a questão cognitiva. Já o desenho e o colorido em si estimula uma série de esquemas mentais, né, de áreas ali cerebrais, o que facilita a execução de outras atividades, né? Então, tem até uma música que fala isso, que a televisão me deixou burro, muito burro demais, né? É mais ou menos por aí, tudo é questão de uso, né? A tecnologia está aí, é muito boa, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, especialmente com crianças com cérebro imaturo e que ainda não estão aptas, né, a lidar de forma tão intensa com essa tecnologia. Certo? Né? Concorda? É isso aí, gente. Então, a gente tem que pensar realmente, eu acho que é tudo questão de uso, né? Mas quais os estímulos? Então, veja bem, os estímulos são fundamentais, né, para aquele processo de aprendizagem motora. É isso que a gente vai ver. Então, olha só. 15 anos depois aí, né, de Dupré, nós temos um grande psicólogo, educador, pedagogo, que é o Henri Vallon. A gente vai falar mais sobre ele na próxima sessão, tá? É um dos grandes teóricos falando aí da parte de desenvolvimento infantil. Henri Vallon, ele conseguiu levantar uma série de questões a respeito do desenvolvimento infantil, inclusive da parte motora. Olha que interessante. Deixa eu só desativar aqui o celular de vocês. Olha que interessante. Então, Henri Vallon coloca o seguinte: o indivíduo é social, não como resultado de circunstâncias externas, mas em virtude de uma necessidade interna. Vamos pensar nisso. Nós somos seres relacionais, né? O indivíduo, nós humanos, necessitamos das interações sociais. Ou seja, no processo de aprendizagem motora, é fundamental, é necessário, olha que legal isso, é necessário se ter ali, ó, o outro para auxiliar nesse processo. Eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, né? Pega aí criança, muito novinha. Tudo ele precisa ali, é como se fosse de uma afirmação, se tá certo ou errado. Então a criança vem, aí pega um objeto, aí já olha para o pai. Não é assim? Olha para o pai, como se fosse assim para saber a reação, né? Tá confirmado? Tá certo? Tá errado? Aí subiu em cima de algum lugar e já olha para o adulto. Então, essa interação, essa relação, essa troca que ocorre no meio social, ela é necessária para o desenvolvimento humano, inclusive para o desenvolvimento aí motor, tá? Aqui tem uma breve biografia sobre Henri Vallon, tá? Ele atuou como médico em uma instituição psiquiátrica, onde ele cuidava de crianças com deficiência neurológica e distúrbios comportamentais.
E o que acontece? A partir desse cenário, onde ele trabalhava com crianças com deficiências neurológicas e distúrbios, né? Ele conseguiu montar um laboratório de estudo para pesquisar o comportamento dessas crianças, né? Essas crianças que ele atendia aí nessa instituição psiquiátrica. E o que foi levantado pelo Vallon? Vallon, ele coloca o seguinte, que o indivíduo, né, o ser humano, ele é formado por diversas esferas, né? Nós temos vários elementos que constituem o ser humano. Então, olha só, além da parte, né, motora, que nós estamos focando aqui, existe a parte afetiva e a dimensão cognitiva. Então, ele fala que o indivíduo, que o sujeito, ele é formado por essas 3 dimensões: motora, afetiva e cognitiva. Tem tudo a ver com a disciplina. Psicomotricidade, né? Psicomotricidade. Então, Vallon correlacionou de modo direto, pela primeira vez, o caráter com a motricidade. Olha que interessante isso é muito legal. O caráter, ou seja, a questão da personalidade, a questão dos traços, né, humanos com a motricidade. Ou seja, o desenvolvimento motor, ele é fortemente influenciado pelos aspectos cognitivos, associados, por exemplo, com os estímulos que aquele indivíduo vai ter. Lembrando que muitos desses estímulos, né, especialmente na infância, eles se dão aí pelo desenvolvimento da parte afetiva, pela interação social, tá? Então, você tem aqui, né, como que a motricidade, ela é influenciada pelos aspectos cognitivos e sociais, a interação com o mundo. Então, ele coloca, por exemplo, a questão da educação emocional. Por isso que eu falei, nós necessitamos de relações, né? Ô, Nayara, falando isso em tempos de isolamento, né? E confinamento e distanciamento social. Mas a gente não sobrevive muito tempo assim, viu? Vou te contar um negócio. O ser humano é um ser relacional. Então, nós, pela nossa evolução, nós necessitamos do outro. Nós necessitamos do outro para desenvolver. E desenvolver como? Nos diversos aspectos. No aspecto afetivo, na nossa aprendizagem e na parte motora. Gente, deu para captar? Nossa, é difícil ficar falando com uma tela sem ver a carinha de vocês. Tem alguém vivo aí? Tá. Dá para entender tudo. Tá dando para entender tudo? Ótimo. Tá. Perfeito. Então, Vallon, né, tem tudo a ver. Ele trabalha aqui nessas 3 esferas: cognitiva, afetiva e motora. E que todo indivíduo, né, que todo ser humano, para ele se desenvolver plenamente, para que ele seja feliz, né, para que ele seja saudável, para que ele consiga ali se desenvolver de forma plena, você tem que considerar todas essas dimensões. E aí ele colocou isso, inclusive, para escolas, tá? Como que isso é importante no processo educativo. Olha só, a nova compreensão entre o corpo e a mente, né, a forma como ambas começaram a ser percebidas e o modo como elas se interrelacionam, impulsionou o surgimento do conceito que nós chamamos momento do paralelismo. Agora você vai pegar o seu caderno, vai pegar uma caneta vermelha e vai anotar esse termo que eu vou ditar para você. Momento do paralelismo.
Anota aí, porque a bagaça é importante, não é à toa que está em negrito e de vermelho. Momento do paralelismo. Aí coloca, assim, uma setinha. Calma aí. Corre Pegando aí, a pega o caneta. caderno, procura a caneta, isso, pega o marca-texto e coloca aí. Momento do paralelismo. Pode. O corpo, expressão da psicomotricidade. Professor, por favor. O que, meu amor? Não chore. Eu estou junto de você. Corpo. Corpo. Ah, tem corpo antes, eu não vi, não. Olha aqui, ó. Vocês vão colocar o seguinte: corpo, aí coloca uma setinha. Expressão da psicomotricidade por meio do movimento. Então, o que é determinado pelo momento do paralelismo? Que o corpo estaria ali, né, associado assim, coloca uma setinha. Expressão da psicomotricidade por meio do movimento. Coloca embaixo, mente. Mente. Setinha. Expressão da psicomotricidade por meio do intelecto e aspectos emocionais. Por Pegaram? meio Do intelecto e aspectos emocionais. Voltando então, vê se você anotou direitinho. Momento do paralelismo. Tem dois elementos, corpo e mente, tá? Corpo, expressão da psicomotricidade por meio do movimento. Mente, expressão da psicomotricidade por meio do intelecto e aspectos emocionais. Captaram? sim. Sim. Gente, a compreensão de que o desenvolvimento motor, né? Agora imagina isso lá em 1900 e bolinha, como que isso era revolucionário. A compreensão de que esse desenvolvimento motor é fortemente influenciado por aspectos emocionais, por aspectos cognitivos, foi uma visão totalmente inovadora na área da saúde, né? E aí teve uma série de trabalhos, uma série de projetos que começaram a incorporar essa questão da avaliação da mente, essa avaliação psicológica para se compreender melhor o desenvolvimento motor. Captaram? Ou estou falando muito rápido? Tranquilo. Tranquilo? Então tá. Em 1935, Vallon, que é aquele carinha que a gente vai falar na aula que vem sobre ele, que coloca aqui, né, essas dimensões que compõem o ser humano. Vallon, junto com Gilman, criou aí uma proposta para realizar um exame psicomotor, né? E começou a aplicar essa avaliação psicomotora. Gente, hoje em dia nós temos testes psicomotores que são aplicados, né? Então, nós temos ali, por exemplo, no caso de médico cirurgião, né? Que você precisa ali de uma alta precisão, né? Você tem que ter ali muito refinamento motor.
que consiga trabalhar, né, fazer ali uma cirurgia, fazer uma sutura, mesmo numa situação de estresse, com uma pessoa toda arrebentada na frente dele, né? Então, imagina, é qualquer um que consegue fazer isso? Não, tem que ter um controle, né, psicomotor muito elevado. Então, nós temos aí esses testes que são aplicados nesse sentido. Piloto também de alta performance, né? De treinamento, enfim. Você tem aquelas profissões que demandam um controle psicomotor. E esses testes, considerando isso, né, como que a parte psicológica, por exemplo, influencia na coordenação, foi estabelecido lá em 1935. A partir desses exames, então olha só que bacana. A partir da proposta aí desse exame psicomotor, dessa avaliação do indivíduo, eles conseguiam aí gerar norteadores para uma reeducação motora. Então, na aula que vem, a gente vai falar mais sobre isso, como que Valon coloca para cada fase do desenvolvimento, né, quais são as etapas esperadas para as crianças, né, em relação à educação motora. E se você tiver um desempenho abaixo do esperado, né, se tiver algum problema nesse desempenho aqui, como fazer para reeducar essa parte motora, tá? Queridos, olha só, quando eu falo aqui em relação à psicomotricidade no Brasil, se no mundo, né, ela surgiu lá por volta de 1810, em 1935, você teve uma grande revolução nessa área. No Brasil, né, o marco histórico foi bem tardio. Então, foi em 1980, outro dia, né, que foi fundada a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. Nós temos alguns nomes, tá? De alguns nomes importantes na parte de psicomotricidade brasileira. Então, por exemplo, né, nós temos a psicóloga que, em 1955, Rosa, que concluiu ali a criação de educação especial, né? Então, voltado para aquelas crianças que tinham problemas ali motores, né? Levando em consideração outros aspectos cognitivos, emocionais e afetivos. Então, trabalhando aqui com uma questão, né, de inclusão dessas crianças especiais. Então, levava em consideração esses aspectos colocados por Valon como formador de caráter, né, relacionado ali com o desenvolvimento motor. Então, você tem que trabalhar com aquele indivíduo de forma integral, né? Esse termo é muito utilizado na área de saúde, a formação integral. A formação integral é aquele cuidado integral, né? É aquele que contempla as diferentes esferas, não só a parte ali orgânica, mas também os aspectos cognitivos, emocionais e afetivos. Em Minas Gerais, né, nós temos aí o Instituto, a criação do Instituto aí de Psicopedagogia, que foi um grande diferencial, isso já no final da década de 60, quase década de 70, né, que inclusive empregava aquele diagnóstico psicomotor da criança, né, certo? Nós temos ainda Simone Raimann, que propôs esse método, né, que é baseado aí na formação integral do indivíduo. Então, como eu falei, o que seria esse tratamento de forma integral? Englobando aqueles aspectos que foram colocados lá por Henri Valon, né? Então, considerando os aspectos motores, afetivos e cognitivos na formação daquele indivíduo, é um todo.
certo? Então, nós temos aí esse método baseado ali na formação integral. E é aplicado até hoje, tá? Na parte de psicomotricidade, é muito utilizado esse tipo de teoria, né? Essa base ali perdura até hoje nas aplicações aí de técnicas psicomotoras. Nós temos no Brasil a Associação Brasileira de Psicomotricidade, que tem como objetivo promover a psicomotricidade a partir de cursos, encontros, eventos associados à pesquisa. Então, eu coloquei, inclusive, o site aqui para vocês depois acessarem. E essa associação, como eu falei, foi fundada em 1980, né? Então, é bem recente. Mas vem com essas visões aí, com essa visão de realmente fomentar, né, a psicomotricidade no Brasil. O que é importante vocês saberem, né? A psicomotricidade, ela tem uma abordagem multidisciplinar. Então, o educador físico pode atuar como psicomotricista, o pedagogo, o psicólogo, o fonoaudiólogo, né? Então, você tem diferentes áreas, a própria parte médica, da pediatria, né? Você tem aqui, olha, o psicomotricista, né? Então, seria aquele profissional que tem ali uma especialização em psicomotricidade. É aquele profissional que vai atuar na interface ali entre saúde, educação e cultura. O que esse psicomotricista vai fazer, né? Ele vai avaliar, prevenir, cuidar, pesquisar, né, a relação ali do indivíduo com o seu ambiente e os processos de desenvolvimento. E mais uma vez, não é à toa que tem esse termo aqui que repetiu tantas vezes na minha aula, né? Em conformidade com o quê? Né? Considerando a parte motora, afetiva e cognitiva. Então, é como se fosse um mantra que foi estabelecido lá em 1900 e bolinha por Henri Vallon e o que rege a psicomotricidade até hoje, tá? A prática psicomotora, ela se dá de forma individual ou em grupo, né? Você tem uma série aí de metodologias, aquela de Rayman é voltada ali para atividade em grupo, mas você tem uma série de terapias individuais que vem desde a primeira infância, desde o bebezinho ali mais precoce até a terceira idade. Então, o que é importante, né? Na prática psicomotora, quando um educador físico, quando um profissional, né, que atue nessa área, um psicomotricista, quando ele realiza esse tipo de tratamento com aquele paciente, com aquele indivíduo, ele tem que avaliar o quê? As necessidades de adaptação sensorial, social, comportamental e de crescimento pessoal. Então, pessoal, é sair da caixinha mesmo, não pensar só na parte motora, né? Mas ter a consciência de que nós somos compostos ali, nós seres humanos, nós somos compostos por diferentes dimensões. Então, trabalhar de forma integral, conciliando essas dimensões e pensando como que elas estão interrelacionadas, tá? Eu peguei aqui um trechinho de um artigo, tem inclusive aqui o link também para vocês, que fala um pouco da psicomotricidade durante a infância. Olha só, o desenvolvimento psicomotor evolui do geral para o específico. No decorrer do processo de aprendizagem, alguns elementos básicos, isso daqui a gente vai ver mais para frente, tá? Mas esquema corporal, estruturação espacial, lateralidade, orientação temporal e pré-escrita são utilizados com frequência, sendo importante que a criança associe noções de tempo e espaço, conceitos, ideias, para que adquira
o conhecimento. Então, olha só, durante o decorrer do desenvolvimento humano, tem uma série de elementos básicos de psicomotricidade que são experimentados e são aprendidos ao longo dessas experiências. Um problema em um desses elementos pode prejudicar todo o processo de aprendizagem. Então, algum exemplo. A criança que apresenta o desenvolvimento psicomotor mal constituído, que tenha problemas associados aqui com essa psicomotricidade, pode apresentar problema na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de letras, na ordenação de sílaba, na questão da construção do pensamento, né? Ou seja, vai afetar fortemente a cognição daquele indivíduo, compreendendo que a má formação psicomotora pode acarretar dificuldades na aprendizagem. Qual que seria o papel da escola na prevenção desse quadro? Pessoal, deu para acompanhar? Nossa, morreram. Gente, Mais ou menos. Mais ou menos? Ai, Jesus. Olha aqui, o que ele está colocando é o seguinte, né? Que uma criança que tem problemas psicomotores pode apresentar uma série de dificuldades na escola, né? Não só na parte motora em si, mas na parte da leitura, pode ter uma dislexia, uma disgrafia, uma dificuldade de relacionar, uma dificuldade para compreender a abstração ao pensamento lógico. Então, porque está tudo associado. Eu coloquei aqui para vocês um videozinho e eu vou fechar a nossa aula de hoje com esse vídeo, tá? Ele é bem rapidinho e ele mostra justamente isso. Qual que seria ali o papel da escola, quais as intervenções que podem ser realizadas com as crianças, né, que tenham problemas aí associados com a psicomotricidade, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui no meu YouTube e tentar compartilhar. Tá dando som? Deu som? Não, professora, não, tá dando som. Não. Não, Sim. peraí. Tá dando, gente? Não, Som? tá sem som. Não. Tem som? Agora sim. Agora deu. Deu? Maravilha. Deu. Ótimo. Então tá, então deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. A educação da criança deve evidenciar a relação através do movimento do seu próprio corpo, levando em consideração a sua idade, a cultura corporal. Perdeu o som pra mim. Pra mim também. Oi? Sem Perdeu som. o som e a imagem tá saindo toda picada. É, tá travando. Tá travando? Muito. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pedir para vocês essa aula. Deixa eu ver aqui qual que é o slide que tá. Essa aula, ela tá aqui na unidade 2, seção 1. Cadê? Unidade 2, seção 1. Aqui, ó, aula 5, aprendizagem motora. Então, eu vou pedir para cada um de vocês baixarem aí essa aula, tá? E aí, lá no último slide, tem o link para esse vídeo, né? Porque transmitir ele aqui pelo YouTube realmente fica muito pesado, tá? E aí, a gente combina assim, pode ser? Ok. Pode Beleza. ser? Aí vocês Pode. assistam aí e
E ele é bem tranquilinho, ele mostra, assim, basicamente, essa questão aí da atuação da psicomotricidade nas escolas, e é justamente o gancho que eu vou falar com vocês na aula que vem. Na aula que vem, a gente vai ver mais um pouco sobre essa psicomotricidade na infância. Maravilha? Beleza. Sim, professor. Ok. Tranquilo? Alguma coisa, gente? Nenhuma. Tranquilo. Deu para acompanhar, então, né? Deu. Ah, Deu. perfeito. Perfeito, então. Gente, olha só, então não